Boa tarde, meu nome é Vitor Luque Souza Pinto e estarei apresentando um trabalho que versa sobre o tema de aditivos alimentares, em foco nos espumantes. No Brasil, o uso dos aditivos alimentares é regulamentado pela Portaria de número 540, de outubro de 1997, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela define aditivo alimentar como qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, tendo o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenamento, transporte ou manipulação de um alimento. Essa definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporados ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais. Os aditivos alimentares podem ter origem natural ou sintética e normalmente não possuem valor nutricional significante. Eles são adicionados aos alimentos a quantidade mínima necessária para se atingir determinado propósito, durante a fabricação ou acondicionamento. De acordo com o regulamento, é primordial que esses aditivos sejam seguros para consumo e, por isso, devem ser submetidos a uma avaliação adequada quanto à sua toxicologia, que deve levar em conta seu efeito acumulativo, sinérgico e de proteção. Essa segurança deve ser mantida e, por isso, deve ser mantidos em observações e devem ser reavaliados sempre que necessário. É importante salientar que o uso dos aditivos deve ser limitado a alimentos específicos, em condições específicas e ao menor nível para alcançar o efeito desejado. Os aditivos podem ser utilizados sempre que puder proporcionar vantagens de ordem tecnológicas e não quando estas possam ser alcançadas por operações de fabricação mais adequadas ou por maiores precauções de ordem higiênica ou operacional. É necessário que sejam adicionados em concentrações tais que sua ingestão diária não supere os valores de ingestão diária aceitável e recomendados, e devem atender às exigências de pureza estabelecidas pela FAO-OMS, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ou pelo Food Chemical Codex, que se trata de uma coleção de padrões internacionalmente reconhecidos para a pureza e identidade de ingredientes alimentícios. Contraindicações. Os aditivos são contraindicados quando há evidências ou suspeitas de que o mesmo não é seguro para consumo pelo homem. Interferir sensível e desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento. Servir para encobrir falhas no processamento e ou nas técnicas de manipulação. Encobrir alteração ou adulteração da matéria-prima ou do produto já elaborado. Induzir o consumidor a erro, engano ou confusão. Funções. As funções dos aditivos alimentares citados pela portaria são agentes de massa, anti-espumante, anti-umectante, antioxidante, corante, conservador, edulcorante, espessante, geleificante, estabilizante, aromatizante, umectante, regulador de acidez, acidulante, emulsificante, melhorador de farinha, realçador de sabor, fermento químico, glaceante, agente de firmeza, sequestrante, estabilizante de cor e espumante. Dentre os tais, podemos destacar a função espumante. Um exemplo de aditivo espumante é a substância metilcelulose. A metilcelulose é obtida a partir da celulose e é utilizada como emulsionante, estabilizador e produtor de espuma, não sendo relatados efeitos adversos. Os espumantes, conhecidos também como espumíferos,
possuem uma ação semelhante à de seus antógenos, os anti-espumíferos, promovendo uma alteração na tensão superficial dos alimentos, promovendo a formação de espumas, como em certas bebidas alcoólicas, cerveja e chopp. Desse modo, ocorre a formação ou a manutenção de uma dispersão uniforme de uma fase gasosa em um alimento líquido ou sólido. O limite de adição nos alimentos é definido pela Anvisa como quantum satis, ou seja, o quanto for necessário para conferir as características desejadas. Você usar o quanto for para você atingir a quantidade de espuma desejada no seu alimento, no seu produto, que você quer chegar no produto final. Na indústria de alimentos, as espumas são importantes por sua contribuição no volume e textura de produtos alimentares, onde a incorporação de ar reduz a densidade do produto e aumenta seu volume. Os espumantes podem ser utilizados na fabricação de sorvetes, chantilly, massa de bolo, merengue. São alguns exemplos onde espumas proteicas têm um papel importante nas características do produto. Muitas espumas comestíveis são sólidas, obtidas por solidificação de uma espuma líquida ou refrigeração, que no caso é o mousse de chocolate, ou do cozimento que chega a ser o ponto do pão. Dentre os aditivos espumantes, a metiletilcelulose é citada pela Anvisa e é um produto obtido a partir da celulose que produz efeitos como emulsionante, estabilizador e produção de espuma, não apresentando efeitos adversos. Além disso, outros produtos são citados na literatura como agentes espumantes para adição nos alimentos, que é, no caso, os naturais. Dentre as proteínas como atividade superfície consideradas, bons agentes espumantes estão as proteínas da clara do ovo, cuja composição é majoritariamente de proteínas globulares. Elas têm sido utilizadas pela indústria de alimentos nas artes culinárias, especialmente, em função das suas excelentes propriedades de formação de espuma. Outros estudos sugerem a utilização da proteína do soro como substituto das proteínas do ovo como agente espumante, devido ao menor custo em relação aos ovos, porque o soro do leite tem um custo-benefício bem melhor do que as claras dos ovos. Facilidade também em questão do transporte e estabilidade ao armazenamento, é bem mais fácil armazenar também. Isso, pois atualmente os concentrados proteicos do soro já são mundialmente utilizados como ingredientes funcionais no processamento de alimentos, oferecendo inúmeras e vantajosas propriedades, além da formação de espuma e aeração, solubilidade, emulsificação, gelatinização, retenção de água, viscosidade, cor, sabor e textura. O soro do leite pode fazer isso tudo. As propriedades emulsificantes dos ingredientes do soro permitem auxiliar responsáveis pelo desenvolvimento de produtos na estabilização de espumas. Além disso, eles também podem melhorar a capacidade de aeração e de formação de espuma, tornando-se muito úteis em coberturas para bolos, merengues e recheios cremosos, podendo desta forma ser usado para substituir a clara do ovo. Em um estudo, obteve-se resultados satisfatórios em adição de concentrado proteico de soro em mousse de maracujá, possuindo maior quantidade de ar incorporada ao sistema e maior estabilidade em relação ao uso da clara do ovo. Além disso, produtos de soja também têm sido citados por suas propriedades espumantes adequadas e são considerados como agentes de aeração, podendo ser utilizados funcionalmente em manufatura de doces congelados, coberturas de bolo, sorvete e outros. Por outro lado, foi verificada uma excelente capacidade espumante nos farelos de arroz, indicando seu uso em produtos de forno e merengues. Os agentes espumantes também são de grande importância na produção de shakes, como citado por Ribeiro no ano de 2016.
relatando o potencial de uso da farinha de tremoço dos Lupinus albos como agente espumante e estabilizante. Logo então, concluí que os aditivos espumantes são de grande importância para a indústria alimentícia, vista sua contribuição e características sensoriais essenciais em produtos tais como sorvete, chantilly, massa de bolo, merengue, mousse, shakes e recheios. Um exemplo de aditivo espumante citado pela Anvisa é a metilcelulose. Embora produtos com proteína de soro, da clara do ovo, produtos de soja ou outros leguminosas, também são citados pela literatura como excelentes produtores de espuma, possibilitando a utilização de vasta gama de insumos com resultados super satisfatórios. Essas foram as referências usadas no meu trabalho, todas. E obrigado pela atenção, professor. Tomara que você goste.